Boa noite, Mayra Fontoura. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Pronto, então, como é que tá aí? Chovendo muito por aí? Aqui até que não tá tanto. Olha, aqui em Maceió tá desabando um temporal, que eu nem sei como é que ainda temos energia aqui, viu? É? Não, aqui em Ah, Santa Catarina hoje verdade. teve até sol. Aqui tá tranquilo. Olha, coisa boa. E aqui foi chuva o dia todo e agora tá feia a coisa aqui, viu? Mas enfim, É, né? Enquanto tivermos energia, a gente vai, mas qualquer hora não sei, viu? Qualquer hora vai ficar tudo escuro aí. Aí vocês já vão será? entender que foi uma queda de energia, né? Ai, 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 não brinca com a gente, doutor Kleuber. Vamos mudar essa realidade. Vamos, vai ter que estar preparado. Se prepara aí, viu? Para você dar continuidade aí ao processo. Ai, ai, ai. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite a todos, né? Que estão aqui Boa presentes noite para a esse nosso todos. bate-papo. Boa Boa noite a noite, boa todos. noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Maíra, sucesso aí, viu? Doutor Kleuber, você sabe que eu sou sua fã, né? Cadê Cláudia? Que eu não tô vendo. Ela pode falar. Boa noite, Cláudia. Oi, Dinha. Boa noite, querida. Fala, mulher maravilhosa. Ai, maravilhosa é você, eu sou sua fã também. Show, Aqui, ó, para arrasou. vocês três, sucesso, ó. Ah, recebido. Ai, ai. Ah, não, melhor de todos, Luci e Carlos. Boa noite, viu, Luci? Sucesso, Luci! Aqui para você também. Ai, ai. Boa noite, Débora. Obrigada. Boa noite a todos. Estava sem som aqui. Boa noite, Cláudia. Tudo bom? Boa noite, doutor Kleuber. A nós aqui de novo, hein? Que saudade. Oh, beleza. Como é que vai a minha xará? Vai bem. Ah, muito bem. Ó,
Maíra está sem som. Gente, me perdoa. A gente treina, a gente ensaia, tá tudo certo e depois dá esse tilt aqui. Me Você foi lá perdoem, em tá? compartilhar som no avançado? Sim, fui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Agora vai, agora tá indo, agora vai entrar, entrou, tá entrando áudio. Vamos lá convidando as pessoas dos grupos. Em um minutinho nós já estamos começando uma palestra de extrema importância. Vamos falar aqui sobre saúde. Existe algum tema mais importante do que esse? Acredito que não exista. Então, é por isso que hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é saúde, o nosso bem mais precioso. Tudo certo aí? Estão vendo a minha tela? Estamos. Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wensch Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silocimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silocimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silocimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos vocês aqui hoje. O meu nome é Maíra, para quem ainda não me conhece, sou líder de apoio na empresa Timol, represento esse projeto de saúde maravilhoso. E hoje nós vamos ter aqui o nosso biomédico Cleuber Borges, que vai trazer um assunto muito importante, que com certeza vocês vão gostar muito de ouvir. E nós estamos aqui também para falar um pouco para vocês sobre uma palestra de extrema importância, que é a saúde da família.
Então, como foi falado já no vídeo, vamos falar um pouco hoje sobre os nossos dias atuais, como está a nossa saúde. E eu queria começar pedindo para vocês que vocês enviem esse link lá no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo das pessoas que vocês amam, né? Para que elas também possam saber um pouquinho mais sobre saúde. E eu queria fazer uma perguntinha, se vocês puderem responder para mim no chat. Eu quero saber se vocês bebem água, como está a saúde de vocês, se vocês cuidam da saúde. Então, se vocês puderem responder para mim no chat, vai ser muito importante. E a gente vai começar hoje essa palestra falando um pouco sobre essas facilidades da vida moderna. Essas facilidades são boas, mas também trazem alguns prejuízos. Aqui nessa imagem vocês podem ver uma moça comendo um lanche, tomando uma cerveja. Na imagem do lado a gente vê também aqui alguns agrotóxicos. Então, hoje em dia, o que acontece? A gente está muito desconexo da natureza, a gente às vezes não pega sol, a gente não coloca os pés na grama, a gente não come comida de verdade, e isso vai deixando o nosso organismo muito ácido, que é um dos causadores das enfermidades. Lá em 1931, um médico alemão chamado Dr. Otto, em sua obra O Metabolismo dos Tumores, ele demonstrou que todas as formas de câncer se desenvolvem duas condições básicas: a acidose, que é a acidez no sangue, e hipóxia, que é a falta de oxigênio. Eu tenho certeza que todo mundo aqui na sala tem ouvido muito falar sobre câncer, né? Hoje em dia está falado muito esse assunto e todos nós aqui queremos prevenir, né, de não ter essa doença. Então é importante a gente aprender um pouco hoje sobre as causas das enfermidades. Porque hoje em dia a gente às vezes trata muito as doenças, mas não pensa na causa. Então aqui nós temos esse médico alemão e ele fala sobre a acidez, sobre a falta de oxigênio, e ele fala que os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Então, aqui a gente também fala um pouco sobre efeito dos radicais livres no organismo. Radical livre é um átomo isolado de oxigênio e ele se torna prejudicial quando em excesso. Então, o radical livre, ele vai trazendo aquela oxidação celular. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre estresse oxidativo. Pois bem, é isso que acontece quando a gente tem o excesso de radicais livres no nosso organismo. Os radicais livres são importantes quando positivos, mas quando em excesso acabam trazendo efeitos negativos. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que nós podemos, então, sabendo das causas das enfermidades, como podemos reduzir a acidez do nosso organismo, deixar ele mais alcalino e neutralizar o excesso de radicais livres? E agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Eu peço que vocês usem o chat para responder. Eu quero fazer uma pergunta bem importante. Eu peço que vocês olhem essa imagem e falem para mim. Sabendo que o nosso corpo é 70% água, vocês olhando essas duas águas aqui, esses dois aquários, como será que está a água do seu corpo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pois bem, eu quero que vocês respondam para mim no chat, porque o nosso corpo é como se fosse um aquário. A gente tem água no cérebro, a gente tem água no intestino, a gente tem água até mesmo entre as cartilagens, entre os ossos, a gente tem água em todos os nossos órgãos, né? E como será que está o nosso organismo? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a reação química da água quando nós submetemos ela a um campo magnético. Porque, sim, a tecnologia que a Timol desenvolveu, o que nós vamos apresentar aqui hoje é como a gente pode prevenir doenças, como a gente pode ter mais saúde. Então, eu peço que vocês estejam interagindo ali no chat comigo, para que eu possa ver o que vocês estão falando. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a nossa tecnologia vai ajudar para que a gente possa reduzir essa acidez, aumentar a alcalinidade e também aumentar essa oxigenação sanguínea e combater o estresse oxidativo. Eu vou apresentar para vocês, então, aqui a fórmula da hidrólise. E esse aqui é o magnetizador silosimol. Então, prestem atenção no que eu vou explicar aqui agora.
Quando nós submetemos essa tecnologia na água, que é a nossa tecnologia, o silosimol, o que acontece é a hidrólise. A fórmula da água, vocês devem saber, é H2O. O silosimol, ele funciona como um martelinho. Ele vai martelando, martelando na água até que acontece a dissociação dos íons de hidrogênio com os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio. Então, os íons de hidroxila, eles vão reagir com os minerais na água, formando hidróxidos alcalinos. Quando o nosso organismo, quando os minerais estão no formato hidróxido, ele aumenta 3 vezes a absorção. Então, lá no vídeo anterior, nós vimos que o excesso de acidez é o que acontece em muitas enfermidades, inclusive câncer, como o Dr. Otto falou. Então, aqui nós temos um benefício já da nossa água, uma água com poder alcalinizante, já seria maravilhoso. Mas dessa reação química sobrou os íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio, eles reagem com o excesso de radicais livres na água. O excesso de radicais livres dentro do nosso organismo, dentro do nosso aquário, é representado pelo O-, que são negativos bivalentes. Com os íons de hidrogênio, que é positivo, ele neutraliza e formou outra molécula de água. Então, aqui nós estamos falando em uma água com poder alcalinizante e que também vai combater o estresse oxidativo. O nosso corpo, ele é formado 70% de água. Gente, a maior parte do nosso corpo é água. Eu falo para vocês, eu confesso para vocês que há um ano atrás eu não me dava conta disso. Eu era uma pessoa totalmente desidratada. Eu tinha enxaqueca, eu tinha sinusite, eu tinha intestino preso e eu não bebia água. E a água, ela é muito importante. O Dr. Laí Ribeiro, grande médico, que estuda muito sobre água, uma das maiores autoridades de água, ele fala que água determina doença, que água determina saúde, que uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde, que uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica, e que a água pode ser usada como remédio. Quando a gente fala em rejuvenescimento, quando a gente fala em saúde, a gente sempre fala em antioxidante. E olha o que está falando aqui, que a água pode ser antioxidante. Gente, eu sempre gosto de comentar o seguinte: a água lá na natureza, ela tem um arranjo molecular perfeito. Na natureza tem o sol, tem o oxigênio. A água está em movimento, mesmo que dentro de um poço artesiano. A água está em contato com a energia telúrico-magnética da Terra. A água está viva. Só que a água não foi feita para ser transportada. Quando a gente retira essa água de lá, a gente coloca ela numa caixa d'água ou até mesmo num garrafão, ela perde esse contato com a natureza e ela vai perdendo a capacidade que ela tinha. E é por isso, gente, que a água tem diferença, porque a água lá na natureza, ela está com um formato. E quando a gente retira ela de lá, ela vai ficando com os clusters, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só essa diferença. A água na natureza, ela é leve. Vocês já tomaram uma água direto da fonte? Vocês já perceberam como que ela é? Quando a gente retira essa água da natureza, colocamos ela em uma caixa d'água, numa garrafa, numa estação de tratamento, ela vai se aglomerando. A água tem polaridade negativa, positiva. Ela também se aglomera com os minerais, com as impurezas, e ela vai formando esses clusters, esses cachos. Ela vai ficando uma água pesada. E olha o que acontece, a nossa célula ela tem uma entradinha, olha essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, como que a gente pode ingerir uma água leve, uma água que consegue penetrar na nossa célula? Através do fluxo magnético do silosimol. A gente expõe essa água a um campo magnético e olha a diferença. Gente, qual é a função da água no nosso organismo? A água leva os nutrientes e o oxigênio para dentro das células e ela retira as toxinas e o gás carbônico de lá. A água, além dela ser considerada um nutriente, ela faz um verdadeiro detox no nosso organismo, como o Dr. Kleuber justamente vai explicar para a gente agora. Então, olha a diferença, a água sem o tratamento magnético e a água com o tratamento magnético. Olha como ela entra na nossa célula e consegue fazer essa grande limpeza. Então, eu quero chamar para vocês agora o Dr. Kleuber Borges, que vai continuar
essa apresentação, vai explicar, a gente vai trazer esse assunto tão importante hoje, que inclusive eu quero comentar com ele, Dr. Kleuber. Eu estava vendo uma matéria esses dias falando sobre mal súbito, algumas pessoas que estavam sofrendo de mal súbito, de infarto, e um dos motivos, Dr. Kleuber, que eu vi é a crise severa de desidratação. Quero, inclusive, que o senhor me corrija se eu estou certo ou não, mas eu li várias matérias e nessas matérias me chamou muito a atenção, porque eu, há um ano atrás, era uma pessoa completamente desidratada. Então, hoje em dia, quando eu mudei esse cuidado com a água, eu percebi o quanto faz diferença. Então, muito obrigada, Dr. Kleuber, pela sua presença. Seja muito bem-vindo. O Dr. Kleuber, para quem ainda não conhece, ele é morfologista do sangue vivo, ele é médico ortomolecular, ozonioterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático, terapeuta holístico e também agora está se formando em biomedicina. Muito obrigada, Dr. Kleuber, pela presença. O Dr. Kleuber agora vai continuar e depois eu retorno aqui com vocês trazendo alguns depoimentos. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, depois desta aula que você deu agora, né, fica bem claro que a saúde é muito mais do que a gente imagina, né? E muito menos do que muita gente pensa, tá? Então, o nosso tema hoje é relacionado ao infarto do miocárdio. É um assunto muito importante e eu espero, dentro do tempo, por favor, me controlem, senão eu vou voar, né? Porque falar do coração é uma coisa maravilhosa. Então, vamos lá. Pessoal, fique atentos a essas informações, que é muito importante. Nós vamos abordar, né, um assunto que é de extrema importância para a vida do nosso corpo físico, ok? Nós vamos falar do nosso coração. O nosso corpo físico, porque o nosso corpo não é só matéria, né? Ele tem a parte energética e tem a parte espiritual. E esse corpo físico foi projetado para sobreviver por 120 anos. Incrível, né? As pessoas estão morrendo com 50, né? Estão deixando aí de usufruir de mais de 70 anos, né? Eu até brinco que eu faço parte do clube dos 120. Eu vou lutar para chegar lá. E você? Vai também? Vai? Então tem que se cuidar, né? Então, para que o nosso corpo físico sobreviva 120 anos, né, ele tem um sistema de autocura. Olha que coisa maravilhosa. E esse sistema de autocura que todos os nossos corpos possuem, eles funcionam diariamente, dioturnamente, de dia e de noite. Para fazer o quê? Para prover o bom funcionamento, né, de todas as áreas, né, do nosso corpo. Portanto, ele faz 3 pontos básicos para a manutenção da saúde. Primeiro, o corpo se limpa sozinho. Que maravilha, hein? Segundo, o corpo se cura sozinho. Ele tem um sistema imunológico, né, composto pelas hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Terceiro, o corpo se adapta, que é o equilíbrio homeostático. Quando o corpo está bem equilibrado, não existe doença, não existe enfermidade. Está tudo funcionando, ok? Então, todos esses processos orgânicos acontecem diariamente. E o maior deles, quase que o principal, acontece enquanto você e eu dormimos. Quando eu estou dormindo, eu não estou dormindo, gente. Eu estou em manutenção. Tá certo? Então, o processo da autofagia é um processo de autocura do nosso organismo.
que o Criador projetou, enquanto você dorme, os meninos vão consertando, né? As artérias, os tecidos, aperta aqui, puxa ali, joga o negócio para fora, né? Elimina aquelas células doentes, células mancas, moca, que não está servindo para nada, os parasitas. Então, de noite, enquanto você dorme, enquanto você sonha, sonhos maravilhosos, se dormir de barriga vazia, se dormir de barriga cheia, são os pesadelos terríveis, mas mesmo assim, o seu corpo está fazendo a sua manutenção, tá certo? Olha, se você repete o almoço no jantar, eu sinto lhe dizer que você está, na verdade, se matando e se suicidando aos poucos. E rapidamente está encurtando o seu tempo de vida. Sabe por quê? Porque a noite não foi feita para encher o bucho. A noite foi feita para a gente dormir de barriga vazia, comer pouco. Lembra a máxima? De manhã come como um rei, como uma rainha, a rocha. Meio-dia como um príncipe e como uma princesa, né? Para ficar esguio, não ficar buchudo, nem barrigudo e nem barrigudinha, né? E à noite como uma mendiga ou como um mendigo, né? Comer pouco para poder o corpo poder trabalhar, porque o corpo só trabalha quando não está com o estômago cheio. Certo? Mas por que a gente adoece? Com certeza, pessoal, com os erros que acontecem na manutenção do corpo físico. É erro de manutenção, certo? Não tirou a carteira de habilitação para cuidar do corpo, aí sai derrubando tudo, né? Um desses erros causa danos em um dos órgãos mais importantes para o nosso corpo físico, que é o quê? O coração. Você sabia que em 1912, apenas 112 anos atrás, o médico cardiologista americano James Eric, ele foi o primeiro a observar e descrever o infarto do miocárdio? Em 1912, só tem 112 anos isso. Você sabia que em 1967, 57 anos atrás, o Dr. René Favaloro, né, um cirurgião cardíaco, realizou a primeira cirurgia de revascularização do miocárdio, que hoje é conhecida como ponte de Safena? Você sabia que em 1967, precisamente no dia 3 de dezembro, o Dr. Christian Bernard realizou o primeiro transplante de coração na cidade de Cabo, na África do Sul? Nossa! Todos os anos, 805 mil americanos perdem a sua vida com infarto agudo do miocárdio. Aqui no Brasil, todos os anos, 400 mil pessoas sofrem de infarto do miocárdio. Como percebemos, pelas informações que a gente acabou de citar, é muito recente o que a ciência médica conhece sobre o coração e o seu funcionamento. Percebe? Agora, imagine o que as pessoas conhecem sobre o seu coração. Hã? Certo? Você sabia que, ou já ouviu falar sobre a cardiologia energética? Pois é. É um campo emergente que desvenda as mais importantes descobertas da atualidade médica, né? Sociais, espirituais, do nosso coração. O coração, ele é mais do que apenas uma bomba, do que um músculo. Ele rege a sinfonia celular, que é a essência do nosso ser. O coração ama, sente, mas você sabia que ele também pensa, que ele também lembra e que ele se comunica com os outros corações? Você já viu duas pessoas apaixonadas? Não é ela que está apaixonada, é o coração. O coração está se comunicando com o outro coração. Isso é energia, né? Tá certo? Então, você quer saber mais sobre isso? Procure o livro Memórias da Célula, Dr. Paul Passo. Tá? Ele vai explicar muito bem sobre isso. Bom,
Nessa primeira parte, nós vamos direcionar o coração. Vamos lá. A pergunta que eu faço é: você conhece o seu coração? Se a sua resposta é não, que deve ser a grande maioria, né? Então você precisa conhecê-lo para aprender a cuidar melhor dele. Você só vai cuidar melhor de algo se você conhecer. Caso contrário, você é um forte candidato a entrar na estatística do cardiômetro, né? Um instrumento criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que mede a quantidade de pessoas que morrem todos os dias por problemas cardiovasculares. E eu sei que você não quer fazer parte desta estatística, ok? Bom, onde fica localizado o coração? Fica entre os dois pulmões. Qual é o peso dele? No adulto, ele tem um peso de 250 a 300 gramas. Qual é o tamanho? Tamanho do seu punho. E internamente, como é que o coração é? Ele é oco. Ele possui 4 espaços, ou 4 câmaras cardíacas, né? 2 superiores, 2 inferiores. As superiores são os átrios, ficam em cima, né? Os átrios recebem, os ventrículos, que ficam embaixo, distribuem. O átrio direito recebe o sangue rico em gás carbônico, sangue sujo, né? Com o lixo, e vem pelas veias cavas. O átrio esquerdo, ele recebe o sangue rico em oxigênio, né? O ventrículo direito, ele leva o sangue para os pulmões. E o ventrículo esquerdo leva o sangue para todo o nosso corpo. Que maravilha, né? É bonito demais. E os movimentos? O coração só tem dois movimentos. O de contração, pum, e o de dilatação, diástole, pum, 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 né? Então, a contração impulsiona o sangue para abastecer o corpo. E a dilatação é o relaxamento para receber. Venha, tome, venha, tome. Você já ouviu o seu coração batendo? Né? E é o que faz o coração contrair. Por que ele contrai? O íons de cálcio, observe, íons de cálcio, né? É o responsável para que ocorra a contração. Pobre de cálcio, pobre de contração. A contração, ela ocorre provocada por um impulso elétrico sobre as células cardíacas. Tá certo? Então, quantos litros de sangue passa pelo nosso coração? Ah, eu quero ver. Né? Cada minuto, o coração bate cerca de 70 vezes e bombeia aproximadamente 4 litros de sangue no adulto. Tá? Em 24 horas, o coração bate em média mais de 100 mil vezes. E em 24 horas, o coração bombeia em média mais de 5.800 litros de sangue. Tudo isso para nos manter vivos como nós estamos aqui. Que maravilha, né? Para a medicina convencional, o coração é somente um músculo. A pergunta é, será? Não, tem muito mais coisa, né? O coração não bate, ele vibra. E são as vibrações que fazem a grande sinfonia da vida circular pelo nosso corpo. Vamos parar por aqui, pois o estudo é muito mais complexo do que se imagina. Mas o pouco que podemos aprender sobre como cuidar desse músculo cardíaco, né? Mas é a nossa saúde integral que agradece. O que é o miocárdio? O miocárdio é mais a essência das camadas que formam aparelho do coração. Forma o aparelho do coração. É formado por células musculares cardíacas, né? Está localizado entre o endocárdio, que é a camada mais interna, e o pericárdio. Ou seja, o miocárdio, ele fica no meio. Miocárdio, meio cardio, fica no meio, tá certo? Tá certo? Qual é a importância dele? O miocárdio ele é constituído por células musculares cardíacas. Presta atenção. Células musculares cardíacas. Portanto, elas possuem capacidade de concentração. Só elas têm essa capacidade. E ao se contraírem, né,
elas provocam a contração das câmaras do coração e, consequentemente, o bombeamento do sangue para as diferentes partes do nosso organismo. No miocárdio, gente, está presente um sistema próprio para manter o batimento do ritmo cardíaco. Sabia disso? Um sistema próprio para fazer isso. Na parede do átrio direito está chamada, preste bem atenção, nó sinoatrial. Nó sinoatrial, certo? Ele é constituído, gente, de células autorrítmicas, responsáveis por determinar o momento de contração de todas as células musculares cardíacas. E o que é o nó sinoatrial? O nó sinoatrial, gente, é o sistema que produz o impulso elétrico que se propaga pelo tecido cardíaco. A eletricidade passa por esse nó e aí dispara nas células, a célula se contrai, o coração, pum, bum, solta, pum, pum, vai, pá. É a vida correndo dentro do nosso peito. Esses estímulos, eles encontram, então, outro grupo de células que formam o chamado nó atrioventricular. O nó atrioventricular está localizado na parede entre o átrio esquerdo e o direito. E nessa região, os impulsos serão retardados em cerca de 0,1 segundo. 1/10 atraso. Esse retardo garante que os átrios estejam completamente vazios quando os ventrículos se contraem. Já pensou que maravilha? Que coisa maravilhosa ocorrendo dentro do seu peito, agora, neste exato momento. E o que é, então, gente, o infarto do miocárdio? Todo mundo fala, infartou. Fulano infartou. Ele ocorre quando o fluxo sanguíneo fica reduzido em algumas regiões do miocárdio, falindo as células musculares, aquelas células que se contraem. Então, essa redução desse fluxo sanguíneo é um processo conhecido como isquemia. E ele pode ocorrer como consequência, por exemplo, de trombose. Então, se você, meu querido, minha querida, tem problemas de trombos, de má circulação, comece a trabalhar isso aí, tá? A arritmia cardíaca é deficiência de cálcio, de magnésio no nosso organismo, né? Quais são os riscos de desenvolver um infarto do miocárdio? Lá vai. Primeiro, são maiores em pessoas que são sedentárias. Aqueles que ficam com controle remoto, trabalham direto, só sentado o dia todo, né? E que fazem uso de, bolinha, cigarro, que fumam, né? E também, bebida alcoólica, vai matando aos poucos, tá certo? Os que apresentam uma alimentação inadequada para o seu tipo biológico, tipo A, tipo B, tipo O, tipo AB. Esses tipos sanguíneos precisam de uma alimentação direcionada para ter uma boa saúde, certo? Os que estão com colesterol muito alto. E os diabéticos e hipertensos, trabalham sempre juntos os dois, né? Eles apresentam de 2 a 4 vezes mais chances de sofrer um infarto do que as pessoas que não têm esse problema. Por quê? Porque estão numa fase de risco, né? E os que têm um processo de desidratação alto, aquelas pessoas que bebem pouca água, só bebe água quando está com sede, quando o tanque chega no vazio, aí que ele vai tomar água, quando ele lembra que está com sede. Ele não, né? A boca, que está ligado com o intestino, fala para a boca que está com sede, aí ele lembra que a boca está com sede, ele vai beber água. Mas não tem o costume de manter-se hidratado. Atualmente, gente, o infarto do miocárdio é considerado a maior causa de morte no nosso país. É brincadeira? Por causa desses 5 itens que eu acabei de citar. Quais são os sintomas? Dor no peito, irradiada por membro superior, esquerdo, braço esquerdo, começa a sentir dor, né? De grande intensidade, passa mais do que 20 minutos, então já é o início, né? Pode irradiar também para a mandíbula, né? E para o dorso, para os ombros, dor no ombro e tal. Então, tudo isso são indícios de que alguma coisa não está bem lá dentro, tá certo? Então, aí é o corpo falando.
Fique atento que o corpo fala, viu? Outra coisa que acontece, e que já é um passo, é a tal da miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco. E ocorre geralmente em resposta a diferentes também ataques de viroses, né? Tá certo? Uma das coisas que a miocardite tem aumentado foi com reação aos imunizantes, né, de RNA, que foi produzido para combater o vírus Covid, mas que provocou em algumas pessoas a inflamação do músculo cardíaco, tá bom? E o que fazer para não passar por esses problemas? Agora vem a cereja do bolo, tá certo? O que fazer para não fazer parte dessa estatística? Primeiro passo é ter informação sobre os cuidados diários para o estilo de vida saudável. Você tem que ter informação. O que é que eu faço? Se você está aqui hoje, é porque você precisa ouvir, precisa mudar o seu estilo de vida, e alguém que te ama muito te convidou para você estar aqui hoje. Tá certo? Veja bem, primeiro é informação. Informação correta, natural. Tá certo? Nada de droga, nada de coisas sintéticas, mas naturais. Conheça o seu tipo sanguíneo. Tem gente que não sabe o tipo do sangue. Qual é o seu tipo sanguíneo? Pai, não sei. Sei não. Esse carro que tu anda aí, tu bota o que nele? Qual é o combustível? Não sei. Você já viu algo? Você perguntar para alguém qual é o tipo de combustível do carro e ele dizer que não sabe? Não é verdade? E o corpo dele, que funciona como combustível raro, né, que é o nosso sangue, ele não sabe. Então, conheça o seu tipo sanguíneo e não importa o que falem a respeito deste assunto. Procure informações e adapte-se a uma alimentação inteligente. Faça uso dos 7 remédios naturais: ar puro, luz solar, água viva e com vitalidade, alimentação viva, exercícios físicos moderados, no mínimo de 3 vezes por semana, ciclos de repouso, circadiano e circaseptano, e tenha domínio próprio, tá? Isso faz mal, não vou comer. Isso faz bem, eu uso, tá certo? Quarto ponto, mantenha o seu organismo com um nível hidrolítico adequado e compatível com o seu tamanho e peso. A pessoa que te convidou, ela é expert nesse assunto. E ela vai te passar o protocolo da água para você manter o seu nível hidrolítico bem ajustado, tá ok? Faça uso de uma água viva, uma água com potencial de vitalidade e alcalinização sanguínea de alto padrão. E você só consegue isso com a água tratada magneticamente, que foi explicado no início, né, pela nossa colega, tá certo? E sexto, faça a diferença entre o dia e a noite. De dia, trabalhe, exercite-se, movimente-se, e à noite, acomode-se. Procure dormir cedo. Procure dormir no escuro. Tira a televisão do quarto, certo? Mantenha o abajur apagado. Durma na penumbra. E antes das 22 horas, procure dormir, tá certo? De estômago vazio, para que aconteça a autofagia, ok? O nosso coração, o nosso organismo, ele é composto de 70% a 75% de água. Mas você pensa que todas as pessoas estão nesse nível? Não. Porque muitos não tomam água. Não bebe água. Não mantém o seu nível hídrico. Porque com o passar dos anos, a gente vai perdendo. Vai perdendo. Você está bebendo pouca água, vai mantendo, né? E o nosso coração, de quanto é de água que ele é composto? Você sabe? Olha o que eu vou te falar. 73% de água. O teu coração, 73% é água.
Então, gente, o nosso coração precisa de água. Água boa, água com vitalidade, né? Água mineralizada, magnésio, cálcio, para que o corpo possa ter de onde tirar, né, a sua energia, certo? Então, para saber se você está bem equilibrado hidrologicamente, certo? Observe a cor da sua urina. Quanto mais escura, mais água você precisa trocar, entendeu? Faça isso até atingir o nível adequado. Quando a sua urina estiver incolor, você pode dizer, meu sangue está 1000. Tá certo? E você está pensando que no dia seguinte, como é que ele está? Você tem que beber água todo dia. Você tem que trocar a água do seu corpo todos os dias, gente. Quando a gente toma água, quando a gente começa a fazer o projeto de saúde da Timol, as pessoas elas começam a urinar muito, toma água, vai para o banheiro, toma água, vai para o banheiro. Rapaz, não vou tomar essa água não, porque eu tomo, vou para o banheiro, tomo, vou para o banheiro. É porque o seu corpo agora começou a receber uma água viva. E ele está feliz da vida, ele está trocando a água velha pela água nova que está chegando. Quando você tiver hidrologicamente bem equilibrado, você vai tomar água e não vai mais urinar. Por quê? Porque já está tudo equilibrado. Esse momento, você toma água e urina, é o seu corpo reagindo positivamente, colocando a água velha para fora, porque está recebendo água nova. Uma informação. O nosso corpo é inteligente. Nosso corpo não é burro. Ok? Pensa nisso. A pergunta que eu te faço agora para encerrar. Qual é a água que você vai colocar para o seu coração a partir de hoje? É isso. É só isso que você tem que fazer. Os passos eu já dei. Agora é só seguir. Gente, muito obrigada, Dr. Kleuber. Que aula, hein? A gente sempre fala, a live da Timol não é uma live, é uma consulta, é uma aula, né? Sabe, Estamos Dr. aqui para aprender, né? Estamos aqui para aprender. O senhor sabe, doutor Kleuber, que uma coisa assim bem curiosa, né, que eu ouvi outra vez e fiquei com aquilo na cabeça, é que a gente faz os exames, né, ressonância magnética, eletrocardiograma, né, o nosso órgão, o coração, ele é um órgão magnético, elétrico, né? Então, eu realmente fico bem impactada, assim, né, em falar sobre o coração, em aprender sobre saúde, né? Porque é importantíssimo, né? A gente conhecer, né? Maíra, eu estou aqui todo arrupiado. Eu me emociono com a natureza, sabe? É maravilhoso demais. Você perceber, quanto mais você compreende, mais você se apaixona pela vida, né? Eu só quero chegar aos 120, só. Eu também quero, com saúde. Com saúde, não é com bengala não, nem com dor no espinhaço. É com saúde, é vibrando, é lutando. Doutor Kleuber, é só cuidar. A gente tem uma pessoa aqui na sala, que é a Neiva, e a Neiva é uma pessoa que teve, assim, uma mudança muito grande na saúde dela, quando ela despertou, quando ela teve o que o senhor falou ali do domínio próprio, né? Então, a Neiva vai compartilhar um pouquinho com a gente essa mudança que ela fez na vida dela. Boa noite, Neiva, seja bem-vinda. Boa noite, Maíra, boa noite a todos. É com muita alegria que eu quero compartilhar, né, todos os benefícios que eu tive quando eu troquei a água do meu aquário. É muito interessante. Estava aqui maravilhada aqui com a explicação do doutor, da Maíra, falando sobre os benefícios da água. Então, eu era uma morta-viva. Sofri de depressão mais de 10 anos, tomava 5 medicamentos por dia, sofria de síndrome do pânico, ansiedade, fibromialgia, psoríase,
Não vou listar todos os problemas de saúde que eu tenho, senão nós estaria tomando tempo, né, da live. Mas eu fico emocionada quando eu vejo assim, os relatos de mudança de hábito, porque é difícil acreditar que através de uma água, né, a gente pode mudar tudo. Eu, em 2015, eu conheci a água magnetizada da Timol. Em 2005, eu tive o meu primeiro afastamento por auxílio doença com um tratamento psiquiátrico. E durante 10 anos eu não tinha esperança de vida, eu achava que nunca mais eu ia sair do quadro de depressão. E Deus foi tão bom que apareceu uma pessoa na minha casa e me falou que se eu tomasse essa água, eu ia ter melhoras. Então eu acreditei, adquiri, anda comigo, ó. Por onde eu vou, eu carrego os meus aparelhos. Por quê? Faz 9 anos que nunca mais eu fui em médico. Faz 9 anos que eu não tomo remédio. Faz 9 anos que eu tenho qualidade de vida, que eu sou alegre, feliz. Então, é muito gratificante. Eu dá vontade, assim, de entrasse na cabeça das pessoas quando eu vejo uma pessoa doente, que eu falo da água e elas não dão importância. Ou então não dá importância pela qualidade da água, né? Então, eu sou muito grata por ter conhecido esse projeto. Eu gostaria que todas as pessoas fizessem o uso dessa água, porque, gente, é o bem mais precioso que a gente tem, é a saúde. Não tem preço. Às vezes a gente passa perto de um posto de saúde, de um hospital, e vê tantas pessoas doentes. E eu fico pensando assim, mas por que que ninguém levou esse conhecimento ainda da água, né? Só trocar água. E é muito simples. Trocou a água do aquário, os peixes já ficam bons. Então, Neiva, parabéns, Neiva, pelo seu depoimento de vida, né? De transformação. Isso é salutar e o teu depoimento está ilustrando a vida de muitas pessoas que estão presentes aqui hoje e outros que vão assistir depois esta live, certo? Mas é eu isso tinha uma mesmo. doença autoimune, psoríase. Hoje eu não tenho mais. Eu tinha psoríase desde 11 anos de idade. Eu costumo dizer, sempre que as pessoas vêm a mim, eu digo, eu sou doente, eu tenho a doença, você não tem nada. Você está com um desequilíbrio no organismo, só isso. Se você equilibrar esse desequilíbrio, a doença pega mal e vai embora. Você tem 100% de saúde, você tem quanto de doença? Nada, zero. Aí você começa a perder saúde, a doença vai entrando, 1%, 2%, daqui a pouco está em 10%, daqui a pouco você tem mais doença do que saúde, como você relatou aí, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, psoríase, é isso, é aquilo, porque vai aumentando, porque um vai puxando a outra. Ei, negada, vamos aqui, tem um corpo bom aqui para nós, está adequado, aí um vai chamando o outro, aí vem a diabetes, aí vem a hipertensão, aí vem tudo, vai entrando. Você fica com a casa aberta, né? Aí no momento que você tem 70% de botar todo esse povo para fora. Aí você vai ficar nos 30%, tomando remédio químico que só ameniza, não faz nada, só faz amenizar. Você precisa botar essa turma para fora, né? Você precisa botar eles para fora. Como é que você vai botar para fora? Com a água, porque a água é que dá vida para o nosso planeta. Se tira a água da terra, acabou nós, ó. Não tem timol, não tem mais nada, acaba tudo. Então a água, gente, é tudo na nossa vida. Não é só para nós não, viu? Para as plantas, para os bichos, para tudo. Então, gente, quando a pessoa despertar para isso, tudo vai mudar. Eu costumo dizer assim, Neiva, se você faz o que todo mundo faz, você vai ter a doença que todo mundo tem. Tá? Eu aprendi uma coisa com meu pai. Quando eu era jovem, né? Jovem não, que ainda sou, né? Mas quando eu era garoto,
né? Quando eu era garoto, eu queria sair, e eu dizia, mas pai, tá todo mundo indo. Ele dizia, você não é todo mundo, fica aí. Então eu aprendi que eu não sou todo mundo. Eu tenho que fazer o que é bom para mim, tá certo? Então eu tenho que descobrir o que é bom. E nós falamos aqui nesta live o que é bom para você ficar fora dessas estatísticas. Não é só do infarto do miocárdio, não. É de tudo que é do ruim, tudo que é doença. É só você se manter nesse estilo de vida saudável, né? Eu costumo dizer, me diz o que é que você come, o que você bebe, que eu vou dizer qual é a doença que você tem e que você vai ter. Certo? Mas, Neiva, você é fantástica, seu depoimento maravilhoso, né? Então, eu Agora, quero finalizar aqui. Oi? Eu quero não, eu ia perguntar finalizar assim, aqui. quando foi que você sentiu, porque você já foi no desespero, né? Eu vou, né? Eu vou nessa água aí para ver. Quando foi que você sentiu que disse, rapaz, parece que o negócio está dando certo? Você 2 teve essa meses. sensação? 2 meses. Em 2 Olha, meses, em 2 meses eu deixei de tomar Ocadil e Rivotril que eu tomava há 10 anos. Nossa. Eu não conseguia dormir sem essas 2 medicações. Então, em 2 meses, e eu tive uma sensação assim, em 10 anos eu vi o mundo preto e branco, eu não tinha alegria, eu não vi o azul do céu, eu não vi o verde das árvores, eu não via nada colorido, nada tinha graça. E em 2 meses eu acordei vendo tudo isso, o mundo colorido, e vejo até hoje, graças a Deus. Então, eu percebi essa mudança muito rápida, e em 6 meses eu já tirei todas as medicações, não houve mais necessidade de eu tomar medicações, e graças a Deus, agora em maio, nesse mês agora que nós estamos, agora dia 15, completa 9 anos que eu iniciei a fazer o uso da água magnetizada. Hoje toda a minha família faz o uso, tivemos muitos benefícios na minha família que não tem como eu relatar todos, mas foram muitos, de intolerância à lactose, pressão alta, diabetes, gordura no fígado, bipolaridade, mas são muitos os benefícios na minha família através de um aparelho só que eu coloquei na água, trouxe benefício para a família todinha. Então, é muito. E você, que era uma lâmpada que estava apagada, com fusível queimado, acendeu e levou luz para todo mundo, hein? Graças a Deus. Muito então, a minha finalizando aqui, que tem muitos convidados aqui na sala, que eu acredito que é a primeira vez que está ouvindo falar, né? Ou às vezes já ouviram outras vezes e não deram muita credibilidade. Adquiram, comecem a fazer o uso, porque é muito bom, né? Amanhã, nas próximas lives, aí vocês poderão estar aqui dando o seu depoimento e falando que realmente foi bom. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar passando, né, os resultados que eu tive, e eu espero poder ajudar algumas pessoas aí a tomar a decisão também, assim como eu tomei há 9 anos atrás. Eu vou só, Maíra, só finalizando aqui, agradecer a Neiva, né, por esse depoimento fantástico, e dizer o seguinte: quando o seu corpo estiver doente, ele está pedindo socorro pela natureza. Ele está precisando de natureza. É verdade. Obrigado, Neiva. Obrigado. Um abraço. E continue iluminando a vida aí das pessoas. Muito obrigado, Neiva. Muito obrigado, doutor Kleuber. Essa aula foi maravilhosa, foi uma consulta, uma aula. Vou lhe dizer que eu anotei tudo aqui que o senhor está falando, tá? E eu quero agradecer muito a sua presença. A gente vai agora falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto de saúde. Muito obrigada. Eu vou compartilhar. Obrigada, doutor Kleuber. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, a continuação aqui do nosso projeto de saúde. E é o seguinte, aquilo ali que a Neiva falou agora para a gente, vou compartilhar aqui.
Aquilo que a Neiva falou agora para a gente é exatamente a primeira vez que eu vejo alguém falar exatamente como eu falo, que a vida para mim mudou a cor, porque eu também, há um ano atrás, eu tinha azia, gastrite, refluxo, hérnia de hiato, era totalmente desidratada, enxaqueca, e eu conheci essa palavra que vocês estão vendo aí na tela, chamado Silosimol. Gente, que palavra diferente, né? Mas se vocês fizerem uma breve pesquisa, vocês vão ver milhares de depoimentos do Brasil, do exterior, de pessoas satisfeitas com essa tecnologia. Se vocês verem as fotos da Neiva antes e depois, as minhas fotos, vocês vão ficar impressionados. E olha só os benefícios também para a saúde nessa parte de alergia, de doença autoimune, assim como a Neiva falou. Aqui um resultado de antes e depois de úlcera varicosa, epidermólise bolhosa. Essa menina é a Rafaela, ela foi uma das primeiras a utilizar a tecnologia há 20 anos atrás, ela tinha um corpinho todo cheio de feridas. A gente também tem aqui depoimentos, diabetes, psoríase, esse caso aí foi em Portugal, esse senhor viveu aí muitos anos com essa doença de psoríase. Temos resultado na agricultura, temos resultado com animais, banhando e também ingerindo. E o importante de falar, gente, que a nossa tecnologia é reconhecida internacionalmente. Aqui temos grandes institutos que já comprovaram a eficácia do Silosimol, Brasil e exterior. E aqui a gente vai revisar, então, quais os efeitos da água magnetizada no nosso organismo. Alcalinização do sangue, do organismo, aumento da massa mineral óssea. Olha quantas pessoas sofrem, né? Osteoporose, osteopenia. Aumento da oxigenação sanguínea, aumento dos minerais pelo TOP-H+. E o que é importante a gente falar? Nós não estamos falando de cura, de medicamento, não. Nós estamos falando que o Silosimol ele tem o objetivo de melhorar a estrutura da água e a qualidade da água. Imagina só que vocês limpam a casa de vocês com um pano. Tu passa um pano, fica mais ou menos limpo. E se tu chega lá com uma mangueira, é isso que o Silosimol faz. O Silosimol ele deixa a nossa água até 8 vezes mais leve. Então, essa água ela vai passar por todos os vasinhos do nosso organismo. E olha só como é fácil de usar. A gente tem a versão mini que a gente coloca dentro das garrafinhas. A gente pode adaptar em filtro soft. A gente tem os nossos filtros. Coloca no filtro de barro, coloca dentro de uma jarra. Basta 20 minutinhos submerso em água e a água já está completamente diferente. Agora é uma água antioxidante. E eu quero convidar vocês, então,